Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Eu Sofri. No programa de hoje eu converso com o Gustavo Cadori, que é um dos sobreviventes do incêndio que aconteceu na Boate Kiss. Gustavo, me conta como é que foi, como começou o seu dia 27 de janeiro de 2013. Bom, Milena, no dia 27, era um final de semana, assim, eu lembro que a universidade, ela meio que estava, não lembro se ela estava em recesso ali, por causa das férias, enfim, mas o laboratório que eu fazia o doutorado na época, ele meio que dava umas férias não coletivas, assim, né, mas o pessoal meio que estava voltando naquele final de semana, porque ia voltar ao normal, as atividades na segunda-feira. E aí a gente, vamos fazer um churrasco para reunir o pessoal, né? A gente lá no laboratório em torno de umas 30 pessoas, mais ou menos 30 e poucas pessoas. E aí naquele dia, a gente se organizou, né? Vamos fazer na casa de uma colega nossa. E a gente acabou, vamos para lá tipo, era o sábado, né? Sábado, se não me engano, né? A gente se organizou e a gente foi para lá organizar as coisas a partir da metade da tarde, assim. E a nossa ideia era ficar lá, né? Ficar lá tipo, se porventura, ah, enfim, né? Foi levar aquele final de semana ali, assim, tipo, para voltar segunda-feira de maneira normal, né? E aí, só que nesse meio tempo, a ideia não era de ninguém nem sair para boate nenhuma, né? Era o pessoal ficar lá fazendo, cantando, enfim, aproveitando o dia entre os amigos ali, né? Os amigos e professores, demais professores que tinham também. Só que, tipo, jamais passava pela cabeça, né, que pudesse acontecer algo do tipo, né? E Gustavo, na época você era estudante também. Eu já era formado em medicina veterinária e na época eu estava terminando meu doutorado. Doutorado em medicina veterinária também, na área de Como, virologia. como é que vocês decidiram, não era no roteiro ir para a Boate Kiss, como é que vocês decidiram, chegaram lá? A gente tava lá, eu com meus amigos lá, e daí tinha também outros estudantes, né, acadêmicos também da veterinária na época. Também o laboratório ele também tinha outros acadêmicos de outros cursos, né, também. E aí desses meus amigos ele disse assim, ô, Gustavo, vamos. Isso já era mais assim para metade da noite, devia ser umas 8 horas da noite mais ou menos. Vamos pegar. Eu tô com dois ingressos comprei antecipado aqui, tô com dois ingressos da Botkiss. Isso meu amigo, né? De repente a gente vamos ficar um pouco mais aqui, vamos para lá. Eles, cara, não, vamos ficar aqui, tá legal aqui, vamos aproveitar, ficar aqui no churrasco, né? Aproveitar com o pessoal aqui. E aí, nesse meio tempo, a gente foi ficando lá, e daí ele disse de novo, cara, vamos de repente, então vamos em outra boate, para sair dar uma volta, né? Era um sábado de noite. E aí eu disse, então vamos dar uma volta e vamos passar na frente de uma outra boate que tinha lá na época que eu até era acostumado a ir mais vezes, assim, sabe? Frequentava mais seguido. E a gente passou na frente dessa outra boate e tinha uma fila muito grande, sabe? Uma fila assim que pegava mais de 100 metros, digamos assim, de fila. E isso já era em torno de uma meia-noite e meia, meia-noite, por aí, mais ou menos isso. E daí ele diz, cara, eu tô com os dois ingressos da Kiss aqui, de repente a gente dá uma passada lá e vê como é que tá. E quando a gente passou na frente da Kiss, já era em torno de uma meia-noite e meia, 15 para uma, mais ou menos. E a fila lá já estava bem pequena, assim, era uma fila menor, sabe? Devia ter sei lá, umas 20 pessoas, talvez. Aí eu disse, cara, então, de repente, já que tu tem os ingressos aí na outra boate que eu gostaria de ir, tava com muita fila, eu sabia que eu não ia conseguir entrar, né? Eu disse, cara, então, de repente, a gente vem para cá. Daí eu falei para ele, vou em casa, deixar o carro, né? Porque a ideia era voltar, enfim, eu vou depois, qualquer coisa, voltar para casa de táxi, eu morava perto ainda, dava uns 400, 500 metros daqui, ali, eu tenho um apartamento lá. E aí cheguei em casa, deixei o carro e a gente voltou a pé. Voltamos a pé, assim, conversando de boas. E daí, quando a gente chegou na frente da Kiss, devia ter umas 3 pessoas na fila só. E eu lembro que eles falaram ainda assim: vocês só vão entrar porque vocês têm antecipado, senão vocês não iam entrar. E a gente entrou, só que quando a gente entrou, tava muito lotado, né? Tava muito cheio, né? Tanto que a minha vontade inicial, quando tava lá, botei o pé lá dentro, a minha vontade era pegar e sair e ir embora, sabe? Aí eu disse, cara, eu vou, de repente, tá muito cheio, não tem nem como se mexer aqui dentro. Aí eu disse, cara, eu acho que eu vou comprar uma cerveja aqui, vou tomar e vou embora, né? Só para não passar em branco, digamos assim. E aí, nesse meio tempo, encontrei um outro conhecido meu, um outro amigo meu ali da época, e a gente ficou ali conversando uns 10, 15 minutos, e daí a gente se cumprimentou, deu tchau assim,
e cada um seguiu fazer a sua festa, né? E aí, nesse meio tempo, ainda eu lembro que, como estava muito cheia a boate, eu disse, cara, tô terminando essa cerveja aqui, eu tô indo embora. Me lembro, assim, como se fosse hoje, assim, sabe? Eu ainda pensei, cara, de repente vamos falar com algum desses, algum aqui da pessoal da festa, algum garçom da festa, para ver se não tem ainda a área, alguma vaga na área VIP, que daí pelo menos fica um pouco mais tranquilo, né? Tu não precisa ficar ali no meio do tumulto, né? Todo mundo, porque tava muito cheio, não tinha nem como se mexer. E daí eles disseram, cara, tem 2 vagas na área VIP lá próxima ao palco, lateral ao palco. E aí tu paga um pouco mais e tu vai, né? Daí eu disse, tá, então de repente a gente vai para lá. E a gente foi. E daí eu lembro que quando a gente chegou nessa área VIP, assim, deu o quê? Uns 15, 20 minutos, começou o incêndio, né? E foi mais ou menos isso, assim, o que aconteceu inicialmente lá dentro da boate, né? Desse dia. E Gustavo, Pelo menos na. como vocês estavam bem perto do palco, vocês conseguiram ver o começo do incêndio com o artefato? Pois então, assim, eu vou dizer que eu não acompanho muito ficar vendo a banda ficar tocando, sabe? Eu fico ali assim, enfim, às vezes, claro, que você presta atenção no som ambiente, no que está acontecendo, né? E eu lembro que a gente pegou um combo de bebidas ainda, porque não ia ficar saindo toda hora, né, para ir buscar bebida, enfim, porque daí teria que atravessar toda vez sair lá da área reservada para ir para outro lugar, né, para pegar o fluxo comum, assim, da boate. E aí eu lembro que os caras trouxeram o combo, assim, e a gente abriu as bebidas ali, serviu. A gente encontrou mais 2 amigos que eram amigos do meu amigo, na verdade, né? Não, eu conheci esses dois no dia lá, na hora. Disseram, de repente nós compramos entre 4 aqui assim, a gente fica aí, beleza. E aí a gente chegou o combo assim, eu lembro que a gente abriu e esse meu amigo falou, cara, eu vou no banheiro e já volto. E quando ele saiu para ir no banheiro, assim, eu acho que deu alguns segundos, começou tudo, assim. Na verdade, eu não vi o cara começar com o fogo aquele, né, com o show pirotécnico que eles falaram. Mas, assim, me chamou a atenção o momento que a banda parou de tocar, sabe? Tipo, a banda parou, assim, aí eu olhei pro palco, tava aquele princípio de incêndio, mais ou menos, né? Do meio mais para quem tava de frente ao palco, um pouco mais para a direita. Mas era um incêndio, assim, que parecia ser controlável, sabe? Não, tanto que na hora não fiquei. Eu acho que ninguém ficou em pânico na hora, porque todo mundo que estava ali perto conseguiu ver, né? Que estava pegando fogo na parte em cima do teto. Só que daí, nesse meio tempo, daí a banda pode tocar, enfim, daí chegou o pessoal com extintor, tentaram apagar 1, 2 vezes ali, umas 2 vezes, e o extintor não funcionou, né? Só tentaram com o extintor, esse extintor não funcionou. Já daí, nesse momento que tentaram apagar com o extintor, ali assim, ainda o pessoal estava um pouco calmo, mas já tinha alguma agitação. Já tinha um empurra-empurra na área comum da boate. E eu pensei, como meu amigo ele foi no banheiro e vai que ele volta aqui para me procurar, não vai me encontrar, vai ficar aqui ainda perdido aí assim, eu vou esperar um pouco para ver se ele volta. E nesse meio tempo, assim, é que a gente perde um pouco da noção do tempo lá dentro, né? Mas, assim, não passou muito tempo, assim, eu lembro que já estava começando a esquentar. Não tinha fumaça ainda, mas o calor já tava começando. E quando eu pensei, cara, eu vou atrás dele no banheiro ali, assim, para avisar, de repente, né? Só que já tinha muito empurra-empurra na área comum. Como a gente estava numa área reservada, a gente não estava pegando esse tumulto inicial. E o meu medo inicial também era que, como você está no meio do tumulto, se você cai, você não consegue levantar, né? Porque tem muita gente por perto ali. E o meu medo maior era que acabasse caindo e acabasse ficando por ali sendo pisoteado, né? E aí, nesse meio tempo, meu colega, quando eu estava indo para ir atrás dele, ele chegou de volta, assim, e ele perguntou, cara, o que está acontecendo, né? Porque já tava um tumulto muito grande na boate. Eu disse, cara, vamos embora que vai incendiar, vai pegar fogo na boate. E nesse meio tempo daí o calor já estava maior, assim, questão de pouquíssimo tempo, assim, aumentou muito a temperatura. Aí eu lembro que ele olhou assim pro teto e disse, cara, vamos embora. Daí a gente meio que saiu ali da área reservada, e quando a gente saiu, acho que, olha, não deu 10, 15 segundos, deu um estrondo muito grande, sabe? Eu acredito que foi a parte da chama, do fogo, que pegou talvez na parte elétrica da caixa de som, porque deu um estrondo muito alto, sabe? E daí ficou tudo escuro. E daí quando ficou tudo escuro, daí começou o pânico generalizado, né? Aí foi um empurra-empurra geral, assim. E até então a gente estava, eu lembro que, apesar de estar escuro, eu percebia que ele estava próximo a mim. Só que nesse meio, como estava muito empurra-empurra lá dentro, veio muita gente para cima e eu acabei caindo, para cair meio que de costa de lado. E ali assim, eu estava tentando levantar e não conseguia, né?
tipo, tentei por algum tempo tentar levantar e não tinha como, porque o pessoal pisava, né? Eu ia pisando nas pernas e nas mãos, porque tentava apoiar com as mãos no chão e não conseguia. Até que eu tomei um chute no meu peito e me tirou um pouco da área que eu estava, e eu acho que eu acabei dando um pouco de sorte, porque quando eu tomei esse chute, eu consegui chegar próximo a uma outra área VIP, porque eu consegui me apoiar numa mesa, aquelas mesas redondas que são fixas no chão, sabe? E ali assim eu consegui me apoiar, consegui levantar. E aí quando eu consegui levantar, assim, quando a primeira respirada que eu dei, eu percebi a gravidade da situação, né? Pensei assim, poxa vida, né? Porque até então, como era um fogo muito limitado, eu pensei, vai dar tempo do pessoal sair. E assim, em questão de meia hora vai dar para todo mundo evacuar o lugar, né? Só que isso, olha, não foi 5 minutos, assim, ó. A fumaça já tinha tomado meio que conta, e como ela vai de cima para baixo, né? Enquanto eu estava embaixo, estava conseguindo respirar bem, apesar do desespero, né, em tentar levantar. E quando eu levantei, eu dei a primeira respirada, daí assim, tipo, a sensação de você não conseguir respirar era muito grande. Ali assim eu tive a tive, na verdade, a maior noção da gravidade da situação, né? Que daí assim eu tive pensei assim, pela situação, tem muita gente para conseguir sair, sei lá, tinha mais de 500 pessoas, 600 pessoas para conseguir sair. Eu acho que até mais. O pessoal fala em torno de quase 1.000 pessoas lá dentro. Acredito que sim, porque era uma boate grande. E assim, estava muito lotado. Eu já tinha ido em alguns lugares muito cheio, mas assim, tão lotado igual aquele dia, eu nunca tinha ido em lugar nenhum. Então, assim, quando eu dei a primeira respirada, eu percebi assim, poxa vida, vai morrer muita gente aqui dentro, porque não tem como você conseguir respirar e tem muita gente para sair. E eu pensei, muita gente para mim na hora ali foi 20 a 30 pessoas. Eu já pensei assim, né, já vai ser uma catástrofe enorme, né? E muito grito, assim, as pessoas gritando, desespero, desespero e barulho das coisas caindo, e garrafa, vidro quebrando, enfim, sei lá. Eu só pensei assim, eu preciso me manter calmo e respirar o mínimo possível para evitar de ficar ofegante e ter que respirar cada vez mais essa fumaça. E como estava tudo escuro, eu sabia mais ou menos, eu conhecia a boate, porque quando eu levantei em outra área VIP, né? Uma área VIP que por ela ser maior, ela daria próximo à saída. Então, mais ou menos, eu tinha isso na minha cabeça, assim, na minha imaginação, que eu indo pela parede, eu sabia que indo pelo tato da parede, eu ia manter a minha esquerda, eu ia chegar em outra quina, que ia ser a parede próxima que daria para a rua, no caso, ia manter a esquerda de novo, ia fazer tipo um L dentro da boate, e ali assim eu ia encontrar a porta da saída para conseguir sair. E eu fui indo, assim, só que cada vez que, tipo, eu pensava, não posso respirar e não posso ficar muito nervoso, né? E eu também pensava, eu não quero, eu não quero ser o responsável, pelo menos aqui, assim, de me bater em alguém e talvez tirar a chance de alguém conseguir sair. Então eu estava indo sempre para minha esquerda, mantendo, sabe, pensando que eu ia chegar próximo à porta de saída. E assim, você inconscientemente, você não quer respirar, mas você, quando te falta o ar, você vai respirar. E assim, a cada respirada que você dava era como se entrasse era a sensação de estar respirando fogo, literalmente, sabe? E a fumaça era muito forte. E quando eu cheguei na próxima porta, eu cheguei nessa outra parede lateral que eu falei, né, que estava mantendo a esquerda, eu cheguei ali assim, encontrei a porta de saída e ela estava fechada. Ali assim, eu tentei abrir com toda a força que eu tinha. Eu peguei assim, eu pensei, bom, é aqui que é aqui a saída. E ali assim, eu botei toda a força que eu tinha e eu vi que ela estava trancada, não ia conseguir sair. Não tinha como sair. E eu pensei, poxa vida, não acredito que eu já tava, tu vai ficando tonto, digamos assim, né? Tu não, no desespero é muito grande, você não sente dor. Eu sentia as coisas caindo, talvez pingando, sabe? Porque o teto ia começando derretendo, ia pingando, ia caindo. Mas assim, o desespero era tão grande na ânsia de tentar respirar que você nem percebia que estava se queimando lá dentro. E eu tenho certeza que todo mundo que nesse desespero de tentar sair, todo mundo lutou muito para tentar sair. Só que chega um ponto que não tem como, né? A fumaça, digamos assim, é mais forte do que qualquer um, assim, se tu não tem como respirar um ar puro, você vai ficar lá, você vai desmaiar. Em algum momento, assim, se você respirar 3 ou 4 vezes, você vai desmaiar, certeza que vai desmaiar. E era muito forte. E eu pensei assim, quando eu cheguei nessa porta da saída, ali assim eu botei toda a força que eu tinha, o resto da força, e eu não consegui abrir. Eu pensei, bom, eu vim lá do fundo e eu vou ficar aqui, eu tenho certeza que eu vou morrer aqui dentro. E ali assim, daí quando dizem assim, passa um filme na cabeça, né, quando
E é realmente, assim, é muito rápido. Eu só pensei assim, vou me despedir dos meus pais, mentalmente, né, na hora. E eu pedi desculpa mentalmente para eles, assim, desculpa por não conseguir, enfim, vou... Tentei de todo jeito, que até o momento aqui assim, mas não vou conseguir sair. E eu pedi desculpa para eles, me despedi do meu pai, da minha mãe, e num último momento, assim, você pensa em Deus, né? Eu pensei e eu pedi para Deus me ajudar, pedi em voz alta, assim, se é da, se é da vontade, me ajuda a conseguir sair. E quando eu lembro que eu falei, pedi ajuda, assim, eu olhei um pouco mais para minha esquerda e eu vi em questão de uns 2 metros, um pouco mais à frente, assim, tinha um resquício de luz, que na verdade, quando saí lá fora, eles disseram que depois tinha um taxista que botou o carro de frente, né, botou o táxi de frente, iluminando a porta diretamente para poder dar um auxílio para quem estava lá dentro. E eu vi aquele resquício de luz e eu pensei, bom, é ali, eu tô muito próximo à saída. E eu pensei, é a minha última chance, é meu último suspiro. E aí, assim, eu fui com uma mão me segurando na parede e a outra mão nas barras de ferro que tinham, sabe? E eu pensava assim, eu não posso recuar nenhum centímetro se eu quiser ter chance de sair. Só que nesses 2 metros que separava a saída para onde eu estava, tinha muita gente na frente, né? E ali assim é desespero total, né? Então assim, ó, eu tive que empurrar ali assim nesses 2 metros que me separavam da saída. Eu fiz muita força para conseguir sair, porque eu pensava, não posso voltar, ia empurrando com o peito, assim, né, ia empurrando, e quando abriu uma pequena fresta, um vão, assim, que eu conseguia passar com o corpo, eu consegui sair, e daí quando eu saí lá fora, que eu consegui respirar de novo, assim, foi um alívio, né, tipo, eu lembro que eu olhei para trás, assim, tava fumaça, parecia uma chaminé, sabe, quando tá tentando apagar o fogo e sai aquela fumaceira, assim, ó. Era muita fumaça que saía da porta ali, da porta do interior para a rua, né? Então, só que daí, naquele momento, tu pensa, bom, não jamais passou pela cabeça, assim, que pudesse o dano ser muito grande depois, né? Tipo, teve muita gente que respirou lá dentro, que conseguiu sair e acabou ainda a óbito fora, né, da boate, assim, estavam conscientes, questão de 10, 15 minutos depois, acabaram indo a óbito pelo fato da intoxicação pela fumaça, né? E aí, eu lembro quando eu saí na parte de fora, assim, pensar, pelo menos aqui eu tô conseguindo respirar, eu acho que tô salvo. Eu lembro que eu vi que eu estava muito queimado nos braços, mas, né, pelo menos o alívio em conseguir respirar era muito grande. E aí, enfim, passou um tempo depois, eu me dei conta que o meu amigo que estava comigo, ele não estava lá fora também, né? Porque quando eu caí, eu acabei me perdendo dele. E eu acho que o desespero é tão grande que quando eu consegui levantar, pelo menos lá dentro, eu não consegui, não me passou pela cabeça que ele estava junto comigo lá dentro. E eu só fui ter a noção que ele estava comigo quando eu saí lá fora e tinha passado uns 5 a 10 minutos já, né? Mas enfim. Gustavo, seu amigo sobreviveu? Meu amigo sobreviveu. O nome dele é Arthur. Ele é médico veterinário hoje. Na época ele estava fazendo graduação em medicina veterinária. E ele na verdade, ele desmaiou próximo à porta. E ele deu sorte que algum desses voluntários que estavam lá entrando na boate, puxando o pessoal que estava próximo, né, à porta, ele foi um desses que foram resgatados, né, tiraram ele, porque ele disse assim, cara, eu estava indo em direção à porta e eu lembro que eu desmaiei, quer dizer, eu lembro que eu estava indo e de repente eu não lembro de mais nada, né, apaguei. Isso, ele disse sim, eu só lembro depois de estar acordando no hospital, já alguns dias depois, né, 10, 15 dias depois, porque daí ficou em coma induzido, enfim, também, né. Gustavo, Mas hoje ele tá bem. Você também chegou a ir para o hospital? Sim, eu fui pro hospital, mas eu não cheguei a desmaiar. Eu consegui ir pro hospital, tanto que no dia lá mesmo, eu tava indo a pé pro hospital nesse dia. Eu tava indo a pé e eu lembro assim, porque quando eu dei de conta que ele não tava ali junto comigo, meu amigo esse, eu via muita gente por perto lá da boate. Eu tava sentado, é que depois assim, eu lembro que você acaba tendo eu tive os lapsos de memória, mas eu conhecia outras pessoas lá dentro que disseram que me encontraram lá na frente e disseram que tinham me visto lá na frente, que iam buscar água para mim e de repente tinha sumido. Essas pessoas vieram falar comigo depois, né? Primeiro momento depois ali, quando passou, quando eu tinha retornado a Santa Maria. E aí eu lembro que quando eu me dei conta, assim, eu tinha tava voltando para frente da boate para ver se eu encontrava esse meu amigo lá. E como eu via muita gente entrando na porta lá próxima, já estavam os bombeiros ali. Eu lembro que nesse momento já estavam os bombeiros. Quando eu saí, não tinha bombeiros ainda. Mas quando eu cheguei próximo à porta, depois de novo, já tinha o caminhão de bombeiros, já estavam jogando água, enfim.
E eu pensei, cara, eu vou entrar ali, assim, para ver se eu encontro ele, já que tá todo, tem um monte de gente entrando, né? E quando eu cheguei próximo, assim, uma pessoa disse para mim, cara, o que que tu tá fazendo aí? Eu disse, cara, eu tô procurando um amigo meu. E ele disse, tá, mas tu tá pensando em entrar na boate? Eu disse, tô pensando em dar uma olhada ali dentro para ver se eu encontro. Ele disse, cara, tu tá todo queimado, se tu voltar ali dentro, tu não vai conseguir sair. E daí eu lembro que ele disse ainda assim, cara, já faz uns 5 a 10 minutos que todas as pessoas que estão saindo lá de dentro, a gente não sabe se elas estão desmaiadas ou se elas estão mortas. Eu lembro que ele me falou isso. E ele disse assim, se tu quiser ajudar mesmo, cara, pega, vai para uma ambulância e pede para eles te levarem para o hospital. E na hora, assim, tipo assim, se me mandasse fazer qualquer coisa, eu acho que eu tava acatando qualquer coisa, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a subir, né? Porque a boate, essa aí, ela fica na rua Andradas, lá em Santa Maria, que é bem uma subida bem íngreme, né? Eu lembro que eu fui subindo assim, eu passei pelas ambulâncias e eu tava indo a pé para o hospital. E aí um casal, eu não, não conseguiria reconhecer a fisionomia deles, mas eu lembro que era um casal, chegaram e falaram para mim assim, ô Magrão, o que que tu tá fazendo? Tá todo queimado, tá indo para onde? Eu disse, cara, eu tô indo pro hospital. E eu saí, eu mais ou menos tinha noção, né, o hospital ali sim deve dar talvez uns 500 metros ali da onde é aqui. E eu disse, cara, eu tô indo pro hospital, eu tô conseguindo caminhar bem aqui, tô tranquilo. E eles disseram, cara, tu vai acabar desmaiando. Pega uma ambulância e vai para o hospital. Eu disse, cara, deixa a ambulância para o pessoal que está saindo desmaiado. Porque eu via muita gente sendo carregada e eles levavam ali uns 30, 50 metros para cima, que era onde as ambulâncias estavam, elas conseguiam chegar, né? Porque tinha muitas pessoas na volta ali. E o pessoal pegava essas pessoas que estavam desmaiadas a princípio, né? E levavam para ambulância. Eu lembro que chegavam na ambulância, a ambulância já saía. Então era um vai e vem muito grande de ambulância naquela rota. E eles disseram, cara, tu não vai conseguir chegar no hospital se não pegar uma ambulância. Eu disse, cara, deu para mim, eu tô bem, assim, deixa para quem tá necessitado. Aí eles disseram, cara, não, vem cá, nós vamos te acompanhar. Daí eles me acompanharam comigo até a primeira ambulância que tinha ali próximo. E eu lembro que eu pedi assim, pá, eu posso entrar na ambulância? Tenho licença, podem me dar licença para entrar nessa ambulância? Eles disseram, não, entra aí que nós vamos te levar. E eu lembro assim, daí foi muito rápido, sabe? Eu entrei na ambulância, eu lembro da ambulância indo, chegando no hospital, e eu lembro do paramédico, enfim, que tava na ambulância, socorrista. Eu lembro que assim, quando estava chegando no hospital, ele disse, cara, tu tá bem? Eu disse, tô bem. Daí eles disseram assim, então desce aí e entra no hospital e pede ajuda, pede auxílio, porque a gente vai buscar mais gente lá. Eu disse, não, tranquilo. Aí eu desci da ambulância e fui, entrei, me encaminhei para o hospital. Só que dentro do hospital estava aquele cenário, muita gente chegando, sabe? Muita gente de maca chegando, chegando, chegando. E eu pensei, cara, eu tô bem, né? Não tem por que estar, talvez, aqui ocupando o espaço de talvez alguém que precise mais. E aí eu fiquei ali fora um pouco, esperei um tempo ali, e ali assim foi o primeiro momento que começou a me causar dor, sabe? Das queimaduras nos braços, principalmente. Eu acho que eu tinha noção que talvez tinha passado o perigo inicial, a adrenalina tinha baixado, e eu comecei a sentir dor ali, eu pensei, cara, eu vou embora, vou embora. Eu lembro que eu tinha tirado a camisa lá dentro, botei no rosto para tentar respirar, né? Mas também não ajudava muito, porque passava muita fumaça pela camisa. E eu tava com a chave do apartamento no meu bolso da minha calça jeans, no caso, que é um bolso mais apertado. Eu lembro que eu tentava pegar com a mão queimada e eu não conseguia. Eu pensei, cara, é impossível que eu não vá encontrar alguém aqui do caminho do hospital até o meu apartamento, que também deve dar uns 300 a 400 metros, alguém na rua para pedir para pegar a chave para mim e me dar na mão. E eu pensei, vou chegar em casa. Tava com muita sede também, muito frio e sede, apesar de não ser uma noite fria. Eu pensei, vou chegar em casa, vou tomar um analgésico, alguma coisa, vou tomar água, que eu tô com muita sede, vou me tapar, porque eu tô com muito frio também. E amanhã eu vou para procurar, vou no hospital procurar auxílio para cuidar das queimaduras, né? Eu estava me dirigindo estava indo a pé em direção à minha casa, e nesse meio tempo, assim, uma pessoa, uma mulher me encontrou na rua. Ela tinha saído procurar o filho dela, que também tinha saído em alguma festa lá em Santa Maria, mas ela já tinha encontrado o filho dela. Ele estava em outra boagem e ela estava indo embora, estava passando de carro, e ela sabia o que estava acontecendo aqui. E ela disse que me viu caminhando na rua, assim, sem camisa, né? Aparentemente meio meio que preto, assim, por causa das queimaduras, da fuligem, enfim, né? E meio que com a pele um pouco solta, assim, nos braços. E aí ela disse, vou parar para perguntar
se ele quer alguma coisa. E ela parou e me perguntou, disse, por que que tu tá indo? O que que tu tá fazendo? Onde é que tu tá indo? Tá indo em direção contrária ao hospital, né? Eu disse, daí isso eu não lembro. Eu lembro dela ter me contado depois, um mês depois, que eu acabei conhecendo ela, né? Eu fiz uma amizade com ela assim depois, porque ela disse que a primeira coisa que tu me pediu foi para pegar a chave no teu bolso. Disse assim, tu poderia pegar a chave no meu bolso e dar na minha mão? E daí ela disse, não vou fazer isso, porque o que que tu quer com a chave? Onde é que tu mora? Daí disse que eu falei todo o meu endereço certo, assim, tipo, ela disse, não, tu vai ter que voltar para o hospital, tu tá muito queimado, aparentemente tá muito queimado, tá aí, assim, tu precisa cuidar de algum cuidado médico. E eu disse, não vou voltar, eu quero tomar água, eu preciso tomar água. Teimoso, né, teimoso. E daí ela disse assim, tá, se eu conseguir água para ti, tu volta pro hospital. Daí ela disse, não, daí aí ela saiu, ficou o filho dela comigo ali, eu lembro que eu fiquei sentado numa parada de ônibus, e aí ela foi, conseguiu água numa PET com água, ela disse, né, eu não lembro disso, uma garrafa PET com água na portaria de um prédio ali. E daí disse que eu tomei e disse, e agora então tu vai voltar? Daí eu voltei, daí ela me acompanhou até a entrada do hospital, e daí ali assim que eu comecei a ser atendido lá dentro, né? Mas eu lembro, assim, tipo, eu fiquei numa sala bem na entrada do hospital, eu via muita correria, muita maca chegando, sabe? E era um cenário, assim, muito desesperador, sabe? Porque, assim, era uma situação de caos total, né? Mas, assim, claro que dentro da medida do possível, o pessoal trabalhando da melhor forma que podia dar o suporte naquele momento, né? Porque imagina, Santa Maria é uma cidade que tem 280 mil habitantes, né? Não estaria preparada para uma catástrofe desse tamanho, né? De pegar ali assim, tipo, foram 242 óbitos, né? E mais 600 e poucos feridos. Então, tu pensa, né? Isso aí vai dar um problema para atendimento de toda essa população num curto espaço de tempo, né? Mas, assim, na medida do possível, foi tudo feito muito, acho que foi muito correto, assim, sabe, pela disponibilidade de material e profissionais que teria na época, assim, né? Gustavo, eu não sei se seus pais sabiam que você estava na Boate Kiss, mas eu imagino o desespero deles tentando te procurar. Como é que foi o encontro com eles? Os meus pais, eles não moram em Santa Maria, não moravam na época também. E, na verdade, eles moram numa cidade aqui do noroeste gaúcho, se chama Erval Seco, e dá aproximadamente 300 quilômetros de Santa Maria. Eu lembro que quando eu fui para o hospital, quando eu fiquei lá nessa sala de entrada, ali assim, eu lembro que parece que o pessoal, eles pegavam o nome das pessoas que estavam lá em algum quarto, assim, que estavam conscientes, e eles estavam fazendo uma lista, e eles iam a cada meia hora lá na frente do hospital e iam lendo. E daí disseram, leram meu nome, assim, e tinha um casal de amigos meus que estavam no churrasco, inclusive, que eles sabiam que nós talvez, ia ir na Kiss naquela noite. E aí eles leram meu nome, assim, e algum familiar ou amigo de Gustavo, Cadore, enfim. Aí eles se prontificaram, foram lá e eles me encontraram lá dentro dessa sala que eu tava. E aí, nesse meio tempo, ficaram conversando um pouco comigo ali, eu não tenho muita noção do tempo que eles ficaram, né? Mas eu lembro que daí, no momento, eu pedi, cara, tu poderia me emprestar teu celular para ligar para casa só para avisar? Na verdade, eu tentei comunicar aos familiares meus que moram em Santa Maria no primeiro momento. Eu liguei para uns tios e para uns primos meus que moram em Santa Maria. Aí eu liguei primeiro para casa de uma tia, ninguém atendeu, né? Devia ser madrugada ali, de sábado para domingo. E aí eu liguei para casa de um primo meu atendeu, e ele atendeu, acho que ele não tinha ligado os noticiários, enfim, né? Tava dormindo, tava. Eu disse, cara, disse a Boate Kiss incendiou, eu tô um pouco queimado, mas tô bem. E ele disse, então tá, eu vou ver aqui. Daí eu disse, cara, se tu puder chamar o Marcelo, que é meu tio. Aí ele foi lá, mas enfim, eu não vi mais ninguém. Os únicos dois conhecidos que eu vi nesse primeiro momento foram meus colegas, a Juliana e o Eduardo, era um casal de amigos meus na época. E aí eu disse, cara, se puder ligar lá para minha casa só para avisar para minha mãe ou meu pai que tá tudo certo, que tipo pegou fogo na boate, provavelmente eles vão ver alguma coisa, mas que eu tô bem, tô aqui no hospital, mas tô bem. E aí eles ligaram, falei rapidamente com a minha mãe, assim, eu acho que foi muito rápido, assim. E aí
eu acho que nesse meio tempo, eu lembro que eles me transferiram dessa sala que eu estava, os médicos, né, a equipe, os profissionais da saúde me transferiram dessa sala que eu estava para uma UTI improvisada. E daí, quando eu cheguei nessa UTI improvisada, lá eles estavam vendo a saturação, enfim, a saturação de oxigênio, e parece que estava cada vez mais baixa a saturação. Eu lembro que a médica falou, Gustavo, se tua saturação continuar caindo, nós vamos ter que te entubar e te encaminhar a Porto Alegre. E ela passou uns 10 minutos depois e ela disse, cara, tua saturação caiu, nós vamos te entubar. Eu disse, não, só vamos entubar se eu conseguir ligar para minha mãe de novo, né? Aí eu disse, daí nesse meio tempo, uma enfermeira me emprestou um telefone, eu lembro que eu falei o número, ligou, e quando ela ligou lá para minha casa, ninguém atendeu, acho que porque, na verdade, eu acho que meus pais já estavam em direção a Santa Maria nesse momento, né? E aí ela só disse, agora nós vamos te entubar, tu vai ser sedado, e foi a última coisa que eu me lembro em Santa Maria, assim, sabe? Aí depois eu lembro de estar acordando em Porto Alegre, né? Lá no HPS, eu fiquei internado na UTI do trauma, né? Passaram-se 9 dias, se eu não me engano, 9 ou 10 dias de que eu estava em fome induzido, né? E nesse momento que você acordou, do que você lembra? Olha, quando eu acordei, eu lembro que eu estava entubado ainda, eu queria muito falar, né? Mas como o tubo fica na boca, né? Tu não consegue falar. E, na verdade, eu lembro que quando eu acordei, né? Eu sabia da gravidade, mas não sabia do número de mortos, né? O número de óbitos. Eu sabia que, sei lá, naquela situação que eu vivenciei lá dentro, com certeza, tipo, que nem eu tinha pensado na hora ali, vai ter no mínimo 20 a 30 óbitos, né? Talvez até um pouco mais. Mas nunca me passou pela cabeça, né? 200, né? Eu lembro que quando eu acordei, estava em 230, 232, uma coisa assim, 227, enfim. E eu lembro, assim, que esse número, assim, na verdade, num primeiro momento eles não me falaram, né? Mas eu, assim, conforme as conversas, você meio que vai captando a gravidade da situação, né? E, assim, eu lembro que quando acordei, daí depois eu perguntei, e o meu amigo o Arthur, como é que ele tá? Aí me disseram, não, ele tá bem, ele tá aqui no Hospital de Clínicas, que é um outro hospital, não é o HPS, né? É um outro hospital lá em Porto Alegre. E daí, só que daí na hora tu não sabe se é mentira ou se é verdade, né? Se o pessoal tá falando para ti não ficar mais deprimido ainda, né? Enfim. Mas assim, passou uns dias depois, eu lembro que daí veio a notícia que o Arthur também tinha acordado, né? Ele também tinha saído do coma induzido, acho que uns 3 ou 4 dias depois. E daí a gente fez uma ligação, assim, né, por celular, assim, conversei com ele rapidamente, assim, eu lá na UTI do HPS e ele na UTI do Clínicas, a gente conversou rapidamente, assim, e daí, ali assim eu vi, não, então quer dizer que ele realmente, né, tá bem. Mas, assim, eu lembro que quando eu acordei, assim, na hora, eu lembro, assim, tipo, eu sabia claramente o que tinha acontecido, sabe, eu sabia da gravidade do incêndio em si, mas não sabia do número total de óbitos, né, não tinha muita informação e o pessoal da equipe médica lá, da equipe de saúde, eles também não passavam muita informação. Eu lembro que quando na UTI que eu estava, tinha mais duas pessoas em leitos próximos, assim, que também tinham também estavam na crise e estavam numa situação com queimaduras e com um problema pulmonar, né, nessa UTI que eu estava. Gustavo, hoje você é estudante de medicina e essa decisão você tomou depois dessa tragédia? Você repensou nos seus sonhos? Assim, eu sempre tive a vontade de fazer medicina, sempre tive vontade. E assim, depois que você passa por isso, eu vou dizer que eu acho que, com certeza, o episódio da Kiss, assim, tipo, você ter essa visão de como você foi tratado, assim, de querer retribuir de alguma forma isso para a sociedade também, ele se aflorou muito grande para mim depois do acidente. Apesar de eu já ter essa ideia, tipo, já tinha essa ideia lá, quando eu estava cursando veterinário, eu já tinha essa ideia em fazer medicina. Só que daí vai passando o tempo, você vai, tipo, eu fui aproveitando algumas oportunidades que foram surgindo, assim, e eu pensei, em algum momento eu pretendo cursar, mas se eu não entrar na faculdade até 2021, eu vou esquecer essa vontade e vou seguir minha outra carreira aqui, né? E aí eu pensei, bom, mas se eu quiser entrar na faculdade, vou ter que abdicar de algumas coisas para poder estudar e poder passar no vestibular, enfim, né?
E aí, então, eu acabei meio que botando em prática esse desejo na metade de 2018. Em 2018 pensei, não, vou ter que, se eu quiser alguma coisa, vou ter que focar mais nisso e deixar algumas outras coisas em segundo plano. E aí, no final de 2019, eu consegui passar na faculdade, daí vim, eu moro aqui em Santa Cruz do Sul, porque eu curso medicina aqui, né? E, Gustavo, Mas assim, a vontade era muito grande, sabe? E a vontade essa de você ter essa visão também, sabe? De poder ajudar e retribuir isso, para mim era muito. Eu tinha muito essa vontade, sabe? E graças a Deus eu consegui botar em prática, tô botando em prática isso hoje, né? e você tem uma história bem interessante com um dos socorristas, que é o Dornelles. Você pode contar um pouco? Pois é, o Dr. Carlos Dornelles, ele é emergencista, ele trabalha aqui no hospital, aqui no Hospital Santa Cruz. E, na verdade, a gente já tinha feito um contato, um primeiro contato, assim, eu não conhecia ele até então. O primeiro contato, se eu não me engano, foi final de 2021, início de 2022, assim, mas um contato por telefone, sabe? E aí, agora, daí depois, eu me lembro que foi na metade do ano passado, ele disse, ô, Cadore, chega aqui, eu tô aqui de plantão, não sei o que, tá tranquilo, chega aqui, pra gente bater um papo, se conhecer. Aí eu fui lá, conheci ele, né, e aí, por acaso, o destino, esse ano, agora, até foi agora, em fevereiro desse ano, a gente sai lá, porque daí sai a escala do mês, né? A gente meio que fica sabendo. Tipo, os alunos, tu não sabe quem que vai ser o professor, o preceptor que vai estar junto naquele dia. E daí, quando cheguei lá, era o Carlos, uma dessas vezes aí que a gente estava de plantão noturno lá, né? Ali na emergência do hospital. E daí a gente conversou um monte, assim, né? Tipo, e a gente, daí até foi a ideia dele, vamos tirar uma foto e vamos mandar para Daniela Arvix, que escreveu o livro, né, todo dia, mesma noite, e mandou para ela, e daí no outro dia ela postou a foto, aquela que a gente tirou ali na emergência ali aqui do hospital, e meio que tomou, assim, uma proporção boa, digamos assim, né, em relação a todo o acontecido, mas assim, o Dornelles, eu acho ele um excelente profissional, né? Um excelente profissional. Eu lá na hora, eu não lembro dele, porque não tinha, não, eu realmente, assim, ó, eu se chegasse algum conhecido, talvez eu não ia conseguir lembrar que eu estava vendo ele, sabe? Porque eu acho que o desespero era muito grande, a adrenalina era muito grande na hora. Mas ele disse que ele lembra de ter me visto lá no hospital e ter encaminhado, né, para um dos, eu lembro que ele disse, eu acho que tu foi um dos primeiros pacientes que foram e tinham condições de ir de maneira um tanto quanto estável de Santa Maria a Porto Alegre, né? Não estava muito bem para ser mantido em Santa Maria, mas eu estava em condições de ser encaminhado via helicóptero, aeronave, não sei, para Porto Alegre. Ele disse, eu acho que tu foi no primeiro ou no segundo helicóptero que estava levando pacientes, né, da KISS daquele dia, para Porto Alegre. Eu lembro que o teu nome foi um dos primeiros. Eu lembro de ti pelo teu nome. Eu digo, olha aí, ó. Eu não tinha como, não lembrava dele, né? Mas assim, sou muito grato até hoje, né? E hoje a gente tem uma amizade legal, que assim, sempre, às vezes, quando a gente se encontra ali nos corredores do hospital, a gente sempre conversa, sempre troca uma ideia, né? Gustavo, o que que mudou de visão da sua vida a partir dessa tragédia? Olha, a principal coisa é que você aprende a dar valor às pequenas coisas, né? Eu sempre digo isso, assim, ó, você dá. Geralmente, o que que as pessoas, eu não digo que é errado você sonhar grande, entendeu? Mas assim, eu acho que as coisas básicas, assim, ó, as pequenas coisas do dia a dia que você não dá importância, porque assim, tu está acostumado, aquilo ali é rotineiro. Quando aquilo é tirado de ti, você vai dar a real importância. Porque eu lembro que assim, ó, lá no dia 26 de janeiro de 2013, eu era independente para tudo. O que eu queria fazer, eu conseguia fazer. Não estava dependendo disso para nada. E aí, depois, quando eu acordei lá no dia 27, né? Enfim, eu acordei 9, 10 dias depois, eu estava num leito de hospital, assim, independente para tudo, não conseguia fazer nada sozinho. Então, assim, ó, e eu lembro que depois, claro, depois, quando eu tive alta, eu estava já há algum tempo em Santa Maria, ali um mês depois, já estava em casa, assim, eu lembro que quando eu estava lá deitado, eu pensava que eu pensava assim, porque assim, eles vão te incentivando a conseguir fazer movimentações, né? Conseguir sair do leito, caminhar um pouquinho, né? Eu lembro que a primeira vez que me tiraram do leito, assim, eu dei uns 3 a 5 passos, assim, parecia que eu ia morrer, sabe? Parecia que eu tinha corrido uma maratona, assim, pela debilidade, né, que a pessoa fica.
E aí passava o tempo assim, eu via os profissionais da saúde caminhando lá dentro, eu pensava, nossa, como é que eles conseguem fazer isso tão fácil, né? E assim, é uma coisa que, né, todo mundo faz isso aí e você não dá importância no dia a dia. E para mim, naquele momento, era uma coisa impossível eu conseguir caminhar por conta própria. E eu lembro assim que eu não conseguia, daí depois, quando eu fui para casa, claro que daí depois você vai se recuperando aos poucos, aí é um passo de cada vez, né? Daí depois, você consegue caminhar, consegue ficar em pé sozinho. Eu lembro que quando eu estava deitado, eu não conseguia pegar o meu maior desejo, assim, eu vou dizer, a maior falta que eu tinha na hora era eu chegava a imaginar, assim, de chegar em casa, abrir a geladeira, pegar um copo de água e tomar por conta própria. E assim, ó, era o maior desejo que eu tinha, porque você fica com a alimentação e também com o consumo de água, né, restrito, porque estava entubado, enfim, pode acabar se engasgando, enfim. Eu lembro assim que depois foi passando o tempo, assim, nossa, cada pequena coisa era uma vitória muito grande, entendeu? Então, acho que principalmente para mim, eu levo como exemplo isso, né? Você aprender a dar valor às pequenas coisas, aquilo que você não percebe no dia a dia. Mas quando é tirado de você, aí sim você vai dar o real significado daquilo tudo, né? Gustavo, de onde vem a tua força, até certa tranquilidade para lidar com todas essas situações? Eu vou dizer que no início, assim, era mais difícil falar, sabe? No início, ali, nos primeiros meses, talvez o primeiro ano até. Porque, assim, até então você não conhecia, eu não conhecia a história de ninguém que acabou indo a óbito lá. Mas vai passando o tempo, você vai conhecendo os pais daquelas pessoas, você vai conhecendo amigos, você vai vai se inteirando da vida das outras pessoas que não estão mais aqui hoje para contar, né? Para não seguir o seu ritmo, digamos assim, o ritmo normal. E assim, tipo, é muito difícil. Eu me lembro que era muito difícil na hora, assim, você, tipo, claro que na hora que você tá lá, eu não conhecia ninguém. Então, assim, mas você vai pegando as histórias, você vai fazendo conexões, né? E vai sabendo, né, a falta que aquela pessoa vai fazer na vida daqueles familiares, né, daqueles amigos, enfim. E isso é uma coisa que não volta, né? Não tem como voltar. E essa luta, essa força, assim, às vezes que eu encontro os pais lá em Santa Maria, eles sempre são muito, sempre que eu encontro algum pai de alguma vítima, enfim, eles são muito legais, assim, eles vêm conversar contigo, vêm perguntar. A gente nem conversa daqui lá quando encontra eles, mas assim, você sente que é uma rede de apoio, assim, e uma pessoa vai apoiando a outra, sabe? Então acaba que o auxílio ajuda entre todos é muito forte, sabe? Mas assim, eu acho que o primeiro ano para mim foi muito difícil, sabe? Assim, tipo, você leva em consideração que, comigo eu consegui sobreviver, eu tô levando a minha vida, legal aqui. Mas assim, e o outro que não pode estar aqui? E eu percebia que sim, que de uma certa forma, esses familiares, eles acabam se apoiando em nós também, como sobreviventes, talvez lá, de uma forma assim talvez essa pessoa que estava junto com meu filho lá naquele dia. E eu penso assim, a gente tem que dar voz a esses que não podem ter, que não têm mais voz hoje. Então, sempre que tiver algum assunto em relação a Kiss, eu procuro sempre participar para tentar, tipo, fazer com que isso não se caia no esquecimento, né? Porque é o que acontece, né? Quando aconteceu, teve muitas mudanças de maneira geral. Teve mudança de legislação, teve mudança de várias coisas. Locais se adequando, assim, a estratégias de evitar incêndios e aumentando o número de portas para evacuação, tipo, isso foi muito fiscalizado no primeiro momento, só que vai passando o tempo, você vai vendo que isso aí acaba caindo meio que em desleixo, assim. E seguido você vê, eu não sei se, talvez antes eu não prestava muita atenção na questão de incêndio e tal, mas hoje em dia, assim, sempre que eu vejo alguma notícia que fala, incendiou restaurante em tal lugar, incendiou uma casa em tal lugar, até agora, esses dias atrás, teve um abrigo de idosos aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que também teve um incêndio, se não me engano, foram 10 óbitos, né? Então, assim, ó,
tem as coisas que deveriam ser fiscalizadas, mas só que o pessoal, né, tipo, vai caindo, vamos passar pano em cima disso, vamos esquecendo. Isso, assim, é muito, é triste, na verdade, né, porque já aconteceu uma vez uma catástrofe muito grande e segue acontecendo. Claro que são em proporções menores, mas, assim, aquelas pessoas que perderam a vida, essas, elas não voltam mais, né, e para aqueles familiares, né, é uma perda que não tem mais volta. Então, assim, não tem como você substituir uma pessoa por outra, né? E, infelizmente, é isso, né? As coisas aqui, elas caem muito no esquecimento, muito rápido, né? Então, toda vez que eu sou convidado para falar alguma coisa em relação a Botkiss, eu sempre reforço isso, sempre, né, reforço essa ideia, e sempre também eu procuro dar, né, eu penso assim, procurar dar voz àqueles que não estão mais aqui. Gustavo, é muito difícil ter que relembrar tudo e, como você disse, a sua voz é muito importante. Te agradeço demais pela entrevista. Eu quero que todos os seus sonhos se realizem. Desejo tudo de bom e parabéns por esse papel de fazer com que esse incêndio não caia no esquecimento. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade de falar aqui no canal de vocês. Agradeço muito o convite. Um abraço a todos aí e obrigado. E muito obrigada a todos vocês que assistiram a entrevista até o final. Desejo a todos um bom dia e, caso a gente não se vê, boa tarde e boa noite.